Aleluia. Santo, exaltado seja o nome do Senhor nesta noite. Eu vou estar lendo aqui em Isaías 39, versículo 3, 5, 6 e 7 para a nossa meditação nesta noite, né? O versículo 3 de Isaías, do capítulo 39, diz assim: Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De uma terra remota vieram a mim de Babilônia. Versículo 5 diz assim: Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E o versículo 7, meus amados, diz assim: E o dos teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que seja eunucos no palácio do rei da Babilônia. Meus amados irmãos, nesta noite é importante a gente saber o princípio, né? Glórias a Deus. De tudo isso, a gente que leu o versículo 38 de Isaías sabe que a doença de Ezequias, do rei Ezequias, era uma doença terrível, não era para a vida, era para a morte. Deus foi lá, mandou o profeta Isaías ir lá, falar com ele que aumentaria 15 anos da sua de vida, e daria 15 anos de vida a ele. E a gente vê aqui, meus amados irmãos, que Ezequias estava feliz, estava contente, estava alegre. E quando aconteceu isso, meus amados irmãos, os embaixadores da Babilônia foi enviado a Jerusalém para poder saber como é que foi que aconteceu aquilo. A gente sabe que há pessoas na vida da gente que a gente está doente, nunca vem. Mas quando a gente recebe um milagre de Deus, aparece gente de todo lugar. A verdade é essa. Glórias a Deus. Então a gente vê, meus amados irmãos, que o rei Ezequias, ele ficou contente, ele ficou alegre, mas quando chegaram esses embaixadores chegaram em Jerusalém, que chegaram na porta do rei, que chegaram no palácio do rei, o rei foi logo se empolgando, meus amados. Aleluia. E começou a mostrar toda a grandeza do reino de Jerusalém, os tesouros, as pratas, especiarias, os melhores ungüentos, toda a sua casa, até as armas de batalhas, tudo o que se achava, meus amados irmãos, ele mostrou àqueles embaixadores. Mas, meus amados irmãos, Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, ele estava vendo, estava ouvindo o que estava no coração de Ezequias. Ele se esqueceu
que tudo aquilo, meus amados irmãos, que Deus deu, era para ele ter agradecido. Mas ele se esqueceu, se colocou à frente e acabou pagando um preço por isso. E a gente vai ver aqui, meus amados irmãos, que o profeta Isaías, ele foi usado por Deus e disse para ele: quem é esses homens que vieram? Aí ele disse: vieram da Babilônia, de uma terra remota, vieram a mim da Babilônia. Aleluia. Aí o profeta disse assim, ó, e o que vieram fazer aqui? Aí ele disse assim: eles viram na minha casa para poder ver com seus próprios olhos que eu estava bem e que eu também mostrei tudo o que tinha dentro da minha casa. Dentro da casa real eu mostrei tudo. Aí ele disse: coisa nenhuma escondi diante dos seus olhos. Aí Isaías usado por Deus, diz assim, ó: então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Aí Deus começa a fazer a sentença do que viria o castigo. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, meus amados irmãos, depois de tudo isso, Ezequias, ele, em vez de pedir perdão a Deus, em vez de ele ter a consciência de se arrepender diante de Deus, porque ele ficou orgulhoso, meus amados irmãos. O homem, quando ele fica orgulhoso, ele não se sente menor na presença de Deus. Ele quer ser melhor do que todo mundo. Ele quer ter a prepotência de ser uma pessoa de si só. O orgulhoso, ele nunca vai ter a misericórdia para com outra pessoa. Vai ver uma pessoa sofrendo, ele vai dizer: não tem nada não, isso aí é coisa da vida dele mesmo. O orgulhoso, ele nunca vai agradecer a Deus. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias aqui no capítulo 39. E Deus deu a sentença a ele: olha, eis que dias virão em que tudo isso aí que você mostrou para os embaixadores da Babilônia, vai tudo para a Babilônia, nada vai ficar aí. Os teus filhos que tu gerares vai virar eunuco. Não vai ter geração nenhuma da tua parte, porque eles virarão eunuco. Que sentença dura, meus amados irmãos. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos estão tão orgulhosos que Deus pode até fazer igualmente o que fez com o rei Ezequias. Às vezes Deus dá a muitos a fama de ser reconhecido pelo mundo inteiro, mas na hora de agradecer a Deus não agradece. Tem muitos, meus amados irmãos, que vão descer do pedestal, porque Deus não atura quem é orgulhoso na sua obra. Às vezes, meus amados irmãos, tem pastor orgulhoso dentro da casa de Deus, que só quer para si, mas não entende que a glória e a honra é para Deus, não é para o homem.
O homem é somente um canal de Deus. É somente um canal de Deus aqui nesta terra. O homem, ele não pode se orgulhar, porque o homem é pó. E ao pó retornará no dia em que ele morrer. Aleluia, que fechar os olhos, ele vai voltar ao pó. Porque ele foi formado do pó da terra. E foi Deus que soprou nas suas narinas. Glórias a Deus. Aleluias. Então a gente não pode ser prepotente, orgulhoso, invejoso, arrogante. Porque a arrogância, meus amados irmãos, é a queda de muitos. Muitos são arrogantes, são filhos prepotentes, orgulhosos, que não temem a Deus. Às vezes faz isso com o pai, com a mãe. Diz: ah, mãe, eu sou melhor do que a senhora porque a senhora não teve um bom estudo. Ah, pai, você é um Zé Ninguém diante de mim. Tem muitos filhos, meus amados irmãos, que são desse jeito, com seus pais, com as suas mães. Isso aqui serve também para aqueles que gostam de fazer isso com o pai e com a mãe. Não é somente pessoas de altos ilustres que Deus, cantores ou pregadores, não. Também tem filhos que são ingratos aos seus pais. O seu pai, sua mãe, fez de tudo. Mas na hora de ajudar o pai e a mãe a também sobreviver nesta vida, acaba sendo arrogante. Diz: não, pai, você nunca teve estudo. Eu sim, eu tive estudo de medicina, eu tive estudo de advocacia. Eu passei, agora a senhora, o senhor, quer se aproveitar daquilo que eu conquistei com dureza. Tem filhos assim, meus amados irmãos, não é somente líderes da casa do Senhor, não. Está falando também aqui sobre filhos. Aqui falou sobre uma geração que ia vir, aleluia, mas que Deus ia tornar eles eunucos, sem descendência alguma. E da mesma forma, meus amados, Deus pode fazer com essas pessoas que são prepotentes, que são orgulhosas, que não dá honra e a glória para Deus. Também aqueles que pregam a palavra de Deus não podem ser orgulhosos em si mesmo. Sempre que alguém dizer: ah, irmão, foi uma palavra boa, você vai dizer: a honra é para Deus, a glória é para Deus, não é para mim não. Que a honra e a glória seja para Deus. Eu, graças a Deus, eu nunca recebi um elogio e fiquei me apoderando, não. Eu pegava e dizia: irmão, a honra e a glória é para Deus. Foi Ele, não foi eu, não. A gente tem que ser humilde, meus amados irmãos. A gente tem que parar disso, de ser prepotente, ser orgulhoso. Deus não se agrada disso, não. Se alguém pensa que Deus se agrada disso, está completamente equivocado. Deus quer uma igreja lavada e remida no seu sangue, mas é uma igreja humilde, com amor no coração, com simplicidade. Como era a igreja primitiva? Era amorosa, ela era simples, sofria, mas tinha integridade diante de Deus. Tinha sua fortaleza na oração, no jejum, em buscar a Deus nas madrugadas. Quando alguém ia preso, como no caso de Pedro, eu vou citar aqui uma passagem de Pedro. Pedro estava na prisão, a igreja estava reunida orando para Deus fazer o milagre, e Deus fez o milagre. Pedro foi solto, o anjo de Deus foi lá libertar Pedro, através de quê? Da união da igreja. Então, isso significa que a igreja ela não pode ser orgulhosa, ela tem que ser amorosa, simples e dedicada a tudo aquilo que está na palavra de Deus.
Meus amados irmãos, que Deus abençoe grandemente. Que aquilo que eu não pude falar,